eu não tenho dúvidas de que vocês serão colocados como cargo em extinção. Assim, é duro dizer isso, mas não são apenas vocês, todo o serviço público entrará em extinção. Eu costumo dividir a reforma em 4 eixos. O primeiro eixo diz respeito ao que altera em relação aos princípios, ao papel do Estado, o que eu vou evitar aprofundar aqui, porque o nosso objetivo é especificamente impacto em relação aos atuais servidores. O segundo eixo diz respeito justamente a como os atuais servidores são atingidos, e aqui que eu vou me deter. O terceiro eixo diz respeito a como será o futuro das relações de trabalho com o serviço público, que mudam radicalmente. E o quarto eixo diz respeito a certas flexibilidades orçamentárias nada simpáticas sob a perspectiva da possibilidade de desvio de recursos na administração pública do futuro. Mas em relação aos atuais servidores, então, que é o segundo eixo, e na linha da inclusão de um princípio no artigo 37 da Constituição, que é o da subsidiariedade dos serviços públicos, e em vários momentos esse diálogo vai se dar em relação aos atuais servidores também com as PECs, as propostas de emenda à Constituição, a 186 e a 188, em especial, que foram apresentadas no final de 2019, e em determinados momentos com a reforma da Previdência. Então há um conjunto de conjugações aqui que a gente tem que fazer quando vai falar dos atuais servidores, seja porque a PEC altera em relação aos atuais, ou porque em decorrência do que vem ou do que veio, isso se torna ainda mais possível, né, de ocorrer, e certamente ocorrerá do ponto de vista da redação. Então, os servidores que hoje estão, eles têm já num primeiro impacto, esse primeiro impacto diz respeito aos cargos que hoje, cargos ou funções de direção, chefia, assessoramento dentro do INCRA, e que são preenchidos com alguma reserva para servidores de carreira, ou pelo menos servidores que fizeram um concurso público e ocupam um cargo efetivo. Ou seja, pessoas estranhas ao serviço público, normalmente aquelas que tradicionalmente vêm porque este ou aquele gestor político e não gestor de Estado simpatiza com aquela pessoa, ou tem ela como amizade, ou com proximidade ideológica, enfim. Essas pessoas que vêm de fora, em especial em áreas técnicas como aqui o INCRA representa, e o perito federal agrário, então, nem se fala, essas áreas, elas deixam de ter alguma reserva para pessoas da carreira. Então, as pessoas que hoje ocupam essas funções de confiança, ou cargos de direção, chefia, assessoramento, elas deixam de ter esta garantia. E estas funções e cargos que hoje existem, serão progressivamente extintos, né? Serão progressivamente extintos e substituídos integralmente, não é em parte, por cargos de liderança e assessoramento. Então, o nome da moda da reforma administrativa será se aprovado, cargo de liderança e assessoramento sem nenhuma reserva para a carreira. Então, aqueles que hoje têm alguma função de confiança ou cargo de direção, se lá forem mantidos, será, primeiro, porque não tem atividade político-partidária ou sindical ou associativa que desagrade os gestores daquela gestão política, porque, por incrível que pareça, essa é uma razão para você não ocupar, segundo a reforma, cargo de liderança e assessoramento. Sim, isso está lá, não é fake news, está lá na reforma, uma das razões. E serão, então, progressivamente substituídos por esses cargos de liderança e assessoramento. Veja um detalhe aqui que preocupa muito. Ainda que se diga que cargo de liderança e assessoramento, a maioria não afetaria o fato disso sair da carreira, eu sei que não é o caso, mas que colocasse pessoas de fora em todos os cargos de liderança e assessoramento que hoje são
as funções de confiança e os cargos em comissão com reserva para a carreira, mesmo que isso fosse uma possibilidade que não incomodasse muito, o fato é que se abre também o espectro de onde isso é possível. Antes nós tínhamos o quê? Direção, chefia e assessoramento. O que temos hoje, e é isso que eu digo, é nas alterações que a PEC 32 faz, do artigo 37 em especial, até o artigo 41 da Constituição. E depois em alguns artigos da PEC mesmo, artigo 2º, porque ela tem o artigo 1º que altera vários artigos, depois tem o artigo 2º da futura emenda, e muitas redações estão no artigo, não vão para a Constituição. Então, esses cargos, eles abrangem três áreas, né? Seria a área estratégica, a área gerencial, até aqui o temor, embora, a meu ver, retirar as reservas de carreira já em si é um problema grave, mas além de se dirigir à área estratégica e técnica, e gerencial, também admite que sejam empregados em áreas técnicas. Então vejam vocês, áreas técnicas, o que é área técnica? É praticamente tudo que vocês fazem, né? Então, quando eu incluo que a área técnica poderá ser, para atividades técnicas, eu poderei usar cargos de liderança e assessoramento, eu praticamente abro a porta, né? abro um portão para pessoas, cabos eleitorais, simpatizantes ideológicos. E veja, eu não falo de uma gestão só, isso pode mudar. O fato é que você não terá, a insegurança na ocupação desses cargos se ampliará muito, né, no momento em que eu digo que é possível exercer essas três áreas lá dentro. Vamos lá para um segundo ponto que afeta os atuais servidores. Aqueles que têm acumulação de cargo, eles mantêm os cargos que estão acumulados até este momento, mas terão uma restrição, e aqui eu faço um destaque pela proximidade do perito com o cargo típico de Estado, que não é mais carreira. Veja, a Constituição é alterada, ela não prevê mais carreiras típicas de Estado, ela prevê cargo típico de Estado. Então, dentro de uma carreira eu posso ter cargo típico e cargo não típico. E ainda terei que definir isso não é garantia para ninguém. Esqueçam o que tradicionalmente se aplicava, porque eu ainda terei que definir quais são os cargos típicos de Estado por lei complementar. Então, não tem nenhuma garantia, além da tradição, porque eu não tenho lei ainda dizendo isso, eu tenho tradição, né? Eu tenho uma lei 11.079 que fala das parcerias público-privadas, e num artigo 4º, no inciso, que eu acho que é o 4º, ele indiretamente diz que não serão delegadas determinadas atividades. Aí fala lá em regulação, fiscalização, jurisdicional e outras atividades, mas essa definição não existe. 247, que é de onde ela principia, da Constituição, não foi esclarecido sobre o ponto de vista do que é, de fato, uma carreira exclusiva de Estado ou uma carreira típica de Estado. Mas os cargos acumulados, eles se mantêm na forma acumulada até 1º de setembro, ou seja, mais de um mês atrás, 1º de setembro de 2020. Mas faço um destaque aqui para quem for cargo considerado no futuro cargo típico de Estado, nenhuma outra função, com exceção do magistério, ou se for na área de saúde, mas aqui mais próximo do magistério, será admitida. Ainda assim, há uma extensão para essa negativa de acumulação, que aí quem está acumulado antes permanece, mas se houver qualquer solução, qualquer descontinuidade, não poderá acumular uma nova função que eventualmente não esteja dentro das permitidas para os cargos típicos de Estado, que é basicamente só magistério e quando for um cargo típico de Estado da área de saúde. Mas vejam que a participação numa empresa como sócio, cotista, ou em uma cooperativa, ou em outro tipo de atividade que antes era admitida pela Constituição, para cargos típicos de Estado é vedado. Então, e não é vedado e mantém-se para quem tem. Se alguém for sócio de algum empreendimento, ainda que só como investidor, como cotista, não como administrador nem responsável, essa pessoa terá que sair dessa sociedade se ocupar cargo típico de Estado, porque não é mais admitida essa acumulação, essa participação em outro tipo de atividade. A estabilidade, ela desaparece em relação a quem não ocupa cargo típico de Estado,
mas é mantida para cargo tipo de Estado desde que, e vocês talvez já tenham comentado em outra edição, desde que preenchido aquele vínculo de experiência que é de no mínimo 2 anos para cargo típico e de 1 ano para os outros cargos que ainda realizarem concurso, né? Porque nós temos outras 3 figuras de vínculo que a maioria, na verdade, terceirização e vínculo por prazo determinado deve ser adotada para a maior parte dos serviços que forem possíveis. E temos aqui, em relação às parcelas indenizatórias, que é uma questão importante que afeta os atuais servidores, temos que elas precisam de lei em até 2 anos da entrada em vigor da futura reforma, para que elas continuem sendo pagas no contra-cheque de vocês, inclusive dos que já estão. Não há garantia de recebimento de auxílio alimentação, auxílio transporte, vou falar nas mais simples, e auxílio creche ou pré-escola, se em até 2 anos da entrada em vigor desta reforma, isso está escrito no texto, elas não forem autorizadas por lei. Agora, para quem se assegura da estabilidade, quem vai fazer a avaliação no futuro é o cargo de liderança e assessoramento. Esse cargo de liderança e assessoramento, exatamente na forma que está redigido na reforma, nada mais é do que alguém que vai dizer, se o governo gosta de você, não o governo de Estado, não o Estado, não a função de Estado, se a gestão política gosta de você ou não gosta, é para isso. E esse camarada que vai avaliar você. Ele vai estar em todas as esferas, estará em todas as esferas da administração pública. Então é como um círculo, isso é circular, né? Estão todos no mesmo círculo. Não adianta você escapar daqui, porque o círculo chega em você de qualquer jeito. Ele não tem uma ruptura. Eu não tenho dúvidas de que vocês serão colocados como cargo em extinção. É duro dizer isso, mas não são apenas vocês. Todo o serviço público entrará em extinção. A reforma, ela traz apropriação privada, e não é privada não é nem apropriação privada por meritocracia. É a apropriação privada dos mais próximos, é a apropriação dos chegados, né, dos chegados da gestão política, porque é isso que ela permite. Inclusive, por isso que o orçamento, vocês vão ver que ele tem, e aí não no aspecto muito bem já apresentado por vocês, mas no aspecto do encobrimento de como o orçamento é feito depois que sai do Congresso, depois que é aprovado na lei orçamentária anual, permite lá numa alteração pequena no artigo 167 que ele seja remanejado. Então eu não tenho nenhuma fiscalização efetiva sobre o orçamento do futuro para os contratos de gestão, terceirização, enfim, que já é difícil de fiscalizar. No momento que você coloca o cargo em extinção, você mata toda a paridade dos aposentados. Se eu colocar o cargo de vocês em extinção, e qualquer outro na administração pública, não importa se tem estabilidade, se tem paridade, se tem integralidade, sem média, tanto faz. Eu não fixo um patamar de reajuste, porque não é necessário, não precisa nem ser o do regime geral de previdência social, e eu mantenho esse valor congelado ao longo das próximas décadas. Além disso, eu aumento a base de cálculo para ter um salário mínimo e aumento as alíquotas para um percentual que passa a ser, inclusive, possível acima de 50%, porque se eu tenho pacto fiscal intergeracional, isso é uma aberração quando se fala de direito social, isso só é incluído para permitir isso. Eu nunca vi uma reforma tão ruim quanto essa, seja do ponto de vista estético quanto do ponto de vista de conteúdo, né? Mas ela é disparada a pior reforma, a pior redação, o pior que poderia acontecer. Eu não pensei que viveria para ver o serviço público e o serviço de Estado reduzido a essa redação.